nossa próxima palestra vai falar sobre a gestão de acesso além da TO e da TI. Eu gostaria de apresentar o nosso palestrante. Ele é Regional Sales Manager na Thales, sendo responsável pela gestão comercial para todo o território nacional para soluções de Access Management. Formado em Engenharia Eletrônica e de Telecom, MBA em Gestão e diversas certificações e cursos no Brasil e exterior, ele possui mais de 20 anos de experiência. Também é professor de pós-graduação. Vamos receber agora em nosso palco da Class 2024, Alessandro Moretti. Opa! Obrigado, Félix. Obrigado. Tá legal, obrigado. Tudo bem, pessoal? E aí, tudo bem? Quem que estava na oficina hoje? Mas com esse ânimo... Espera aí, vou fazer de novo. Bom, tudo bem, pessoal? Quem estava aqui na oficina hoje? Podemos melhorar isso, né? Vocês podem ser melhores do que isso. Tudo bem, gente? Eu estava até fazendo uma brincadeira, né? Que a apresentação hoje é sobre a gestão de acesso além do TO e do TI. Aí falaram assim, bom, se além do TO e do TI, então não precisa fazer a apresentação, né? Que fica fora de tudo, né? Mas, na verdade, o que acontece? Quem viu a apresentação que a gente fez no CLES 2022 com a Energisa? Boa. E os que eu não paguei para dizer que sim? O que acontece? Quando a gente fez a apresentação com a Energisa, qual que era a ideia? E a ideia dessa apresentação também é a gente sair um pouquinho, a gente entrou aqui no próximo capítulo. O primeiro capítulo foi essa apresentação que eu fiz com a Energisa, que foi muito legal com o Guilherme, foi assim, com o Gustavo, né? Merig, que é o responsável pela implantação dessa ferramenta na Energisa, né? Qual foi a ideia dessa apresentação aqui? A gente dá um passo à frente, sair um pouco do que a gente conhece de TO e também de TI, e ir no caminho intermediário, né? Então, o que a gente vai... Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui sobre infraestruturas críticas que a gente, às vezes, não enxerga como. Né? Alguém tem algum exemplo de uma infraestrutura crítica que sai da automação e sai do TO que a gente conhece, etc.? Quem tem algum exemplo? Fora os que eu paguei também. Essa era a ideia, tá? A primeira pergunta, healthcare é uma infraestrutura crítica? Vocês acham que sim? Vamos lá, vamos fazer uma definição. O que é uma... Mais ou menos, né? Isso não tem uma definição dura, né? Mas, falando de uma forma genérica, a parte de healthcare toda, vocês enxergam como uma infraestrutura crítica? Qual que é a definição de infraestrutura crítica, mais ou menos? Um por vez, que não dá para escutar todo mundo ao mesmo tempo. Isso, serviços essenciais. Boa, que mais? Põe em risco a vida, por exemplo? Pode colocar, né, de uma certa forma, risco à vida? Vou dar 2 exemplos aqui. Healthcare já é considerado pelos Estados Unidos infraestrutura crítica, tá? Porque coloca em risco vidas humanas. Então, você pode ter... Então, a gente tem muitos exemplos. Aqui é uma apresentação bem rápida. Ela só tem 175 slides. Não tem, não. E o que acontece? Healthcare tem essa tendência de ser uma infraestrutura crítica porque ela coloca vidas em risco. Então, você tem vários exemplos, como eu disse, eu vou dar alguns aqui, inclusive, mas você pode, por exemplo... O que acontece com um ataque numa infraestrutura crítica, no caso healthcare? Você para, por exemplo, uma operação. A gente tem exemplos, como eu disse, para o pronto-socorro, para o pronto-atendimento. A gente tem um exemplo aqui que os pacientes começaram a ser desviados para um hospital ao lado. Então, você imagina, às vezes são segundos, às vezes preciosos, né? E etc. Então, você tem saúde como infraestrutura crítica. Eu vou dar bastantes exemplos dentro de healthcare. E a gente também tem um segundo exemplo, que eu vou perguntar, alguém mais tem algum exemplo desse que está entre um e outro, né? Que mais? Mais algum? Deram lá na oficina hoje. Tudo bem que eu falei para falar, mas... E aí? Companhia aérea, vocês acham que é? Qual que é o negócio? O que uma companhia aérea opera? O que ela faz? Ah, ela voa. Não, ok, óbvio, né? Por isso que ela é aérea, né? Senão seria uma companhia marítima, né, que voa. O que ela faz? Transporta. Ela leva algo do ponto A ao ponto B. Eu estava no aeroporto uma vez, indo para uma reunião fora,
E quase que eu não pego o avião porque a companhia aérea estava sob ataque e eu não conseguia fazer o check-in. E aquilo começou a atrasar todos os voos, eu não conseguia, eles tiveram que fazer o check-in manual, né? Como eram com os astecas, né? Faziam manualmente. Então, um outro exemplo também, companhia aérea. Então, aqui alguns exemplos, vocês acham que companhia aérea é atacada? Aqui, ó. Vamos lá. Ó. Só algumas brincadeiras aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Só alguns pequenos exemplos, tá? Vocês veem que tem até agência de viagem também que é atacada, né? Vocês sabem qual é, né? Então, isso aqui são só pequenos exemplos de ataques a companhias aéreas recentes, tá? Os clientes, quando eles chegam para conversar com a gente, eles chegam mais ou menos com as mesmas dores. A gente estava brincando sobre isso na oficina hoje, né? Os clientes chegam mais ou menos com as mesmas dores. Quando a gente fez hoje o exercício de whiteboard, quando a gente começou a conversar, as dores também são parecidas. Então, a gente vai dar um exemplo agora de uma companhia aérea que nos procurou. Por quê? Vocês lembram daquele caso das 2 brasileiras que foram presas na Alemanha porque as bagagens delas foram extraviadas? Na verdade, não foram extraviadas, desculpa. Trocaram as etiquetas das bagagens delas. Vocês lembram disso? Elas ficaram, acho que, 2 meses presas na Alemanha. Lembra disso? O que eles fizeram? Eles trocaram as etiquetas, né, os bandidos ali, trocaram as etiquetas em uma área determinada do aeroporto. Eles foram lá, trocaram as etiquetas, puseram etiquetas em malas com drogas. Quando chegaram na Alemanha, que elas foram pegar as malas, foram presas, né? E o que aconteceu com isso, né? Uma companhia aérea nos ligou, falou assim, olha, e não foi uma só não, tá? Foram várias. Nos ligaram dizendo o seguinte, olha, eu sei que vocês, Thales, vocês também são fabricantes de tokens físicos, né? Então, a gente precisa aqui, urgentemente, de 200 ou 250 tokens físicos. Como a gente está acostumado a ouvir as dores, foi tudo bem. A gente tem. A Thales fabrica também tokens físicos. Mas, deixa eu entender um pouquinho melhor o que vocês precisam. E a gente começou a conversar. Começou a conversar. E a gente descobriu exatamente esse caso. Falou, olha, o que aconteceu? A Polícia Federal, aliás, a Receita Federal e a Infraero proibiram a entrada de celulares em uma determinada área aqui do aeroporto por causa desse problema, que o pessoal usou o celular para bater foto das etiquetas, das malas, etc., e gerou todo esse problema com as brasileiras. Então, ele falou, a gente precisa desses tokens. Eu falei, eu até tenho para vender para vocês, eu faço isso para vocês, mas vocês não precisam disso, vocês precisam de uma outra solução. Ah, mas por que outra solução? Porque a gente tem, então, eles vieram procurando, como eu falei, né? Esses tokens físicos, aqueles tokens de chaveiro antigos que a gente usava, também os astecas usavam, né? Esses tokens, que inclusive a gente tem até hoje, eles são extremamente robustos, é só uma piada, mas são extremamente robustos. A gente tem desde esses até os FIDO2, USB, USB-C, tem um token novo agora que eu peguei inclusive na mão lá na RSA, é um token que ele reconhece a digital, você põe a digital no cartão, é um cartão de crédito, a Thales também fabrica cartões de crédito, aliás, se vocês tiverem cartão de crédito no bolso agora, pode pegar, virar atrás, deve estar escrito lá Thales ou Gemalto no cantinho ali, muito provável. Então você tem autenticação com o fingerprint no cartão, esse cartão você autentica nele, espeta no leitor de cartão ou no notebook que tem o slot e ele vai gerar a autenticação. Tudo isso também com a possibilidade de utilizar, esses são FIDO2, mas você pode também utilizar com a plataforma de gestão de acesso da Thales, que é o Stack, que é o que a gente está conversando. Então, você tem os tokens físicos aqui o que eu conversei dos casos das brasileiras, né? Então, voltando então à saúde, né? Que tudo junto, tá? Mesma coisa, são casos diferentes, mas atendidos da mesma maneira. Então, o que acontece? Por que healthcare vem como infraestrutura crítica, né? Então, por exemplo, é uma das das indústrias mais regulamentadas, assim como companhia aérea e assim como outros tipos de empresas, né, ou de áreas, né? Passando aqui. Aquilo que eu tinha comentado, né? Então você tem, por exemplo, um aumento de 65% do número de pacientes foram desviados para as outras instalações, grande quantidade de dados que essas companhias têm, né? Então você pega, por exemplo, hospital, dependendo do tipo de hospital, tem um hospital em São Paulo, eu não gosto de falar marcas aqui, nem posso, mas que atende muitos políticos. Então vocês imaginam um ataque
nesse hospital, pegar os dados desses políticos, né? O que acontece, né? Tem ali histórico médico, se ele está hospedado, não, né? Internado ali, etc. Né? Então, e também vocês devem lembrar de um caso de que houve um ataque em um laboratório, ele foi atacado, depois foi atacado de novo, e esse laboratório estava interligado com vários hospitais, e esses hospitais, sabendo que esse laboratório foi atacado, foram lá e cortaram a comunicação com esse laboratório. O que aconteceu? Para o hospital junto, né? Porque aí o cara que está indo para a mesa de cirurgia, ele não vai porque ele não tem o exame pronto que está sendo feito pelo laboratório. Por isso que Healthcare entra nisso, né? Então, continuando, né? Caso de uso de hospital. Então, por exemplo, isso eu estou dando um exemplo de hospital, mas todo mundo está enxergando a sua própria casa, né? Começa a enxergar como é que fica dentro de casa. Então, as equipes de saúde sobrecarregadas, você tem conexão com terceiros, você tem departamento de TI, de segurança também, muito sobrecarregados, né? E, opa, passei. Um pouquinho. Ali, o setor de saúde sofre as violações mais caras com cada ataque, é o mínimo médio de 10 milhões de dólares por ataque de prejuízo, né? E ele está entre os 5 maiores setores atacados. Agora, isso aqui também, bastante comum, que a gente estava conversando na oficina. O que acontece com muita frequência é você ter muitos sistemas... Quando a gente faz esse exercício de whiteboard, quem conhece o whiteboard? Já fez algum assessment ou whiteboard? Já fez, né? Boa. O que acontece? Quando o cliente chega para a gente, aconteceu nos 2 casos que a gente está falando, de healthcare, que a gente atendeu, e da companhia aérea também. O pessoal fala assim, eu falo, ó, vamos falar os casos de uso de vocês, para a gente entender o que vocês precisam. Lembra que o cara veio pedindo token físico? Eu falei, deixa eu entender o teu caso de uso, né? Eu falei, ó, vou marcar uma reunião de 2 horas com você. O cara falou, Moretti, 10 minutos eu mato isso com você. Eu falei, tá bom. Então, na época estava o Igor, nosso sales engineer para a América Latina, o Rodrigão também, meu par para a América do Sul. A gente fez 3 reuniões de 2 horas e ainda ficou faltando coisa. Porque nem eles conhecem tudo que eles começam a chamar outras equipes. Não, o que você tem aqui? Eu tenho tal. Não, mas espera aí, deixa eu chamar fulano. E começa a chamar um monte de gente. E o que acaba se descobrindo? Que tem um monte de coisa, às vezes, on-prem legada, tem coisa que ninguém nem sabia, a pessoa sai, fica aquela subnet guardada em algum canto. Então, você fica com um monte de coisas que você nem conhece e que estão vulneráveis, né? Então, por exemplo, quem aqui tem servidor RDP na sua rede? Claro, né? Faz sentido que nem todo mundo, porque tipo de TO, né? Mas tem, né? Não tem? Então, o que acontece com o servidor RDP? O que a gente costuma dizer é não acredite no que a gente está falando e nem no PDF. Faça uma POC e veja se você tem, se você consegue proteger servidor RDP ou não, o fabricante que estivesse oferecendo a solução. Faça uma POC e veja. Eu já participei de, sei lá, de umas 50 POCs, todas a gente conseguiu proteger. E todas as que eu participei, os outros fabricantes não. Os que estiveram lá com a gente, né? Não posso falar de todos os fabricantes do mundo, mas os que estiveram lá participando junto com a gente, né? Vamos lá. Quando a gente também entra nesses setores, eles são setores que são orientados a preços, são setores, eu vou entrar nesse ponto aqui de máquina compartilhada, centro cirúrgico com casos de uso distintos, né? Muitos servidores RDP, como eu falei, e call center. Aqui, vamos fazer uma parte. O que acontece quando a gente tem, que a gente também estava falando na oficina, o que acontece? Quando a gente fala de ambientes, não vou entrar no mérito, tá? Porque já falei, está além do TO e do TI, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas quando a gente fala de TO e quando a gente fala de TI, a gente pode ter algo que consegue trafegar nos 2 mundos. Então, por exemplo, quando a gente tem... eu vou dar um caso clássico de TI, por exemplo, né, para o workforce, que não vou chamar de TI, vou chamar de workforce. São esses casos onde a gente tem, além do tradicional, né, então, quando você vai autenticar, você tem uma plataforma de gestão de acesso, esses acessos, por exemplo, remotamente chegam, então vem lá login e senha, esse login e senha não é seguro, a gente sabe que pode escapar o login e senha. Uma forma de login e senha
ser capturado? Quem quer me falar? Fora o post-it. Quem riu é porque já botou lá, botou o post-it lá, né? Quem mais? Login sem escapa, né? Tudo bem? Tem 1000 formas de você phishing, engenharia social, etc. Então você vem e como é que você faz para, além do login e senha? Você faz o quê? O múltiplo fator de autenticação. Então você vai colocar ali o MFA. Legal. Para eu fazer esse próximo passo do MFA, estamos falando de workforce. Eu coloco ali o quê? Primeiro, a nossa ferramenta de gestão de acesso, ela tem uma checagem que é de políticas de acesso e contexto. Você vai ver lá IP, de onde está vindo, você vai ver a região do planeta, se trocou de país. Você tem uma tabela bastante granular que você vai checar tudo isso para saber se o acesso é concedido ou não. E o próximo passo é você aplicar ou não um token. Tudo bem? E aí a gente tem diversos sabores de tokens para oferecer aos clientes. Até aí não tem novidade, que legal. É uma plataforma que tem diversas no mercado que fazem isso. Qual que é a diferença? É que a gente tem, além do tradicional, que são os soft tokens, que são esses autenticadores no celular, os tokens físicos, que nós somos fabricantes também. Temos diversos tipos tem aqueles que a gente nem recomenda por não serem melhores práticas, que são aqueles tokens por celular ou por SMS, né, ou por e-mail, né, porque o cara perde o e-mail, perde o celular, ele já tem todas as formas de ser autenticado. Não são formas recomendadas em melhores práticas. Mas dentro das melhores práticas, estamos lá, por exemplo, soft token, o token físico, por exemplo, como eu disse, desde aquele mais simples como o FIDO2 também. E temos também um token, que é o token chamado Greetsure, que é um token que não tem instalação na máquina. Ok? Então, para que serve esse token? Quem quer me dar um exemplo? Quem gostaria que não tivesse instalação na máquina? Nós estamos, nesse momento, falando de workforce, mas a gente também pode ir para o TO, que a gente vai já. E aí? Todo mundo na empresa de vocês tem celular corporativo que você instala o token, é isso? 100% dos funcionários? Não. Ok. Como é que você põe esse token? Como é que você põe esse soft token no celular que não é corporativo? E aí? E se compliance disser que não? Certo? Então é isso que acontece. Por exemplo, alguns casos de uso, quando você não tem um celular corporativo, como é que eu tenho um token para o funcionário, para o colaborador? Eu vou instalar onde esse token? Será que eu posso instalar? Será que eu não posso? E aí, como é que eu faço? Ok? Então, essa é um dos primeiros casos de uso para esse tipo de token, é o token que ele não é instalado no celular. Então, se o celular, como ele não é instalado no celular, então o celular não precisa ser corporativo, ele pode ser um celular de uso pessoal, porque ele não tem instalação. Ok? Então, ele é um token, eu vou mostrar ele aqui, além do que é um token de facílimo uso, do tipo do Android, com um padrão gráfico. Ok? Então, esse é o primeiro caso. Agora, e se eu pego, por exemplo, um call center? Né? Se eu pego um call center, como é que funciona um call center? Eu tenho uma máquina que não é de ninguém e eu tenho diversos usuários para aquela mesma máquina, certo? Se eu tenho diversos usuários para uma mesma máquina, como é que funciona isso? Normalmente o token está preso à máquina, porque ele está instalado na máquina, e ele está preso também a um usuário. Então, se eu tenho essa inter-relação, o que acaba acontecendo se eu tenho vários usuários na mesma máquina? O que acaba acontecendo? Compartilhamento de credencial. Aí vai o post-it. Né? Você vai acabar compartilhando credencial, que é o quê? Você vai ter que ter um usuário genérico, talvez uma senha genérica, um token compartilhado para dar. A gente já viu também, o cara chega, apresenta o crachá dele, o cara pega o token e dá para ele, ó, isso aqui é o seu token de hoje. Então, quer dizer, tem de tudo, tá? Então, esse tipo de caso de uso é o caso de uso clássico de que você... o call center... Tem call centers, por exemplo, que você não pode entrar com nada dentro do call center. Por exemplo, o padrão PCI. Você não pode entrar com um token físico, você não pode entrar com nada. Nada, tem detetor de metal. Você não pode entrar com nada para evitar você tirar uma foto da tela que tem dados sensíveis, etc. Então, dependendo do tipo de call center, você não tem nem como atender. Aí o que você faz? Ou você não faz a gestão de acesso, ou você compartilha a credencial. Ok? Então, esse é mais um caso de uso de call center, por exemplo. Né?
Então, quem mais quer falar? Também. Exatamente. Então, dentro dos casos de uso possíveis, a gente tem diversos casos. Máquinas, como eu digo, quando eu digo call center, o call center são máquinas compartilhadas, ok. Mas você tem também máquinas, por exemplo, que ficam à disposição do público. Então, máquinas que muitas pessoas podem acessar aquela máquina, máquinas que ficam de balcão e etc. Também, então, são casos de uso que o token virtual, né, esse token, ele pode atender. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui. Outra coisa que a gente também enfrenta bastante com gestão de acesso é quando um grau de sermos mais agnósticos em relação ao sistema operacional que está sendo usado. Aí também, novamente, quando você tem ETI, TO, você tem versões de sistemas operacionais que nem sempre estão na última, e o TO normalmente está em versões muito para trás propositadamente, certo? Então, a gente também tem esse tipo de problema para casos de uso. Aqui, voltando, então, à parte de hospital, né? Esse daqui foi um caso até que a gente mostrou no outro class, que foi o quê? Isso aqui foi um ataque que foi feito num hospital, só que era um hospital de crianças. E quando foi feito esse ataque, os atacantes pediram desculpas. Eles pediram desculpas publicamente. Então, eles mandaram esse comunicado aqui, dizendo, olha, a gente não sabia que era um hospital de criança, desculpem esse ataque, a gente está devolvendo a chave de criptografia para vocês, e esse colaborador não faz parte mais do nosso quadro, que atacou vocês. Tá? Aqui, desculpa, pessoal, já foi retirado do nosso quadro. Está aqui o QR Code dessa reportagem, tá? Só apontar aqui que sai lá. Desculpa, a gente já demitimos, estamos contratando um outro lugar agora. Tal. Porque tem os ataques as a service. Vocês sabem disso, né? Você pode contratar... vocês não vão contratar. Você contrata um ataque as a service. Hoje, por exemplo, lá na oficina, a gente pegou o e-mail de vários participantes, né? Que a gente vai fazer um ataque ransomware depois em todos esses e-mails que a gente recebeu. Não, estou brincando, a gente não vai, não. Que a gente fez uma simulação, o Igor fez uma simulação de uso dessa ferramenta com os e-mails que a gente recebeu lá. Bom, vamos lá. Então, voltando àquilo que eu estava comentando. Então, eu vou dar uma paradinha e vou só fazer um challenge aqui. Qual é para vocês a diferença de IGA e de gestão de acesso? É claro para vocês? Quem participou da oficina está proibido de responder essa. Pode falar. Você não levantou a mão? Não, mas agora você vai falar. Porque qual que é a diferença de... Porque isso também é um conceito que vem bastante confuso para a gente quando os clientes vêm conversar com a gente, porque é um conceito que o próprio mercado mistura. Tá? Então, vem às vezes vem pensando que é governança e, na verdade, é gestão de acesso, e o oposto também. Vem falando de gestão de acesso e, na verdade, é governança. Então, só para a gente dividir, e fazendo até um passo para trás, né? Eu não sei se todo mundo conhece bem a Thales, né? Quem já teve bastante contato com a Thales é uma empresa com muitas áreas, né? Então, nós temos mais de 80 mil funcionários, a Thales está em 70 países quase, faz desde drones submarinos, faz até satélites. Então, são muitas áreas, né? E aí o pessoal também confunde achando que a gente faz tudo de tudo, né? Também não precisa exagerar, né? Então, na verdade, quando a gente fala de governança, a gente também divide normalmente em três tipos de acesso, né? Então, um dos tipos a gente fala de governança de acesso, que é quando quando o usuário não existe ainda na empresa. Então, ele é criado, aquele usuário... Então, entra uma pessoa nova na empresa, aquela pessoa ela passa a existir dentro da empresa. Então, ela recebe lá um e-mail, recebe lá a senha, recebe, por exemplo, o acesso ao Salesforce, a senha, e etc. Então, é booleano. Existe, não existe, acabou. Não é como ele acessa.
Então, isso a gente chama de governança, que é IGA. Né? Vou dar o exemplo do diretório ativo para vocês do Microsoft, por exemplo. E aí você tem a parte de gestão de acesso, que aí sim entra o múltiplo fator de autenticação, que além de eu poder acessar, se eu posso acessar sem um duplo fator de autenticação ou um múltiplo fator de autenticação. Então, isso é o Access Management, e isso que é o que a Thales fabrica, pode oferecer para vocês como gestão de acesso. Então, quando chega esse acesso, por exemplo, chegou lá, login e senha. Quando chegou login e senha é seguro? Já que falamos que não. Então, ele pode então aplicar um token. Aqui, a gente entra com todas aquelas políticas que eu comentei, e aqui a gente pode entrar com diversos tipos de token, e aí entramos aqui com o token Greeter que eu comentei. Então, vamos lá. Vou direto aqui para o Greeter para a gente economizar um pouco, depois eu volto para esses daqui. Eu vou voltar nesses casos de uso já já. Aí. Então, vamos lá. Como que a gente, então, atendeu esses casos de uso de healthcare? Né? Então, tudo que a gente acessou, tudo que a gente tinha de desafios, a gente teve, então, os consultórios, a gente teve o call center e a gente teve o workforce desse hospital. E a gente atendeu o quê? Com Greeter e com outras, e com a ferramenta de gestão de acesso com as suas políticas. Né? Agora eu vou voltar para cá, vou voltar nesses slides aqui. Aqui. Então, como que a gente, quando chegam esses desafios para a gente de gestão de acesso, como que a gente endereça? Então, por exemplo, acesso às plataformas com usuário e senha, a gente endereça o quê? Com diversos tipos de tokens. Dados sensíveis, a gente endereça com uma autenticação segura e robusta. Aqui entra um ponto, tá? Esse laboratório que a gente falou que foi atacado, quando os caras conversaram com a gente estava numa call bastante importante com o CISO, etc. O que aconteceu? Os caras disseram, olha, a gente não tem dinheiro para comprar. O padrão, né? Que é o que eu ouço todos os dias. Eu também não tenho, então, ok, bateu menos com menos. Né? Então, o que acontece? Eles compraram uma solução de gestão de acesso, mas ela não era robusta o suficiente. Aquele famoso PDF que não faz. Atravessou e eles foram atacados. Então, eles ligaram para a gente, tentando ver o que a gente conseguiria ajudá-los. Mas não tem muito o que fazer, porque eles já tinham uma ferramenta de gestão de acesso implantada, mas que ela não era robusta. Então, não se sabe o que aconteceu, se não endereçou. Porque também tem uma coisa, às vezes o cliente liga para a gente e fala assim, olha, eu tenho 5.000 usuários, mas eu tenho verba para cobrir esses 500 aqui. Eu falo, então, você mandou um e-mail para os atacantes para eles não atacarem esses 4.500? Tem isso. Se eles concordaram, a gente, então, pode cobrir esses 500 aqui para vocês. Porque não existe essa condição, certo? Se você tem uma máquina vulnerável, você tem tudo vulnerável. Né? Então, vamos lá. Então, por exemplo, servidores RDP que eu falei, que aí sim, dentro de Workforce, né, não em OT, né? Aqui o STA, que é a nossa ferramenta, protege com MFA. Single Sign-On também protege, né, também possui. Máquinas compartilhadas, que foi o que eu comentei, a gente protege com Greeter e tokens físicos. Servidores RDP com MFA robusto. Aqui, volta naquele slide, agora a gente vai falar aqui da companhia aérea. Como que a gente fez com a companhia aérea? Mesma coisa, lembra que eu falei? Chegaram os casos de uso. Então, o que eles pediram? Eu quero token físico. O que a gente falou? Você não precisa do token físico, você precisa do Greeter. Por quê? Porque o que acontecia com os usuários, com lembra que não podia entrar com o token lá na área do aeroporto? O que acontecia? Esse cara aí não podia mais entrar com o celular, mas ele tinha outros dispositivos das companhias aéreas. Né? Então, o pessoal que trabalha no aeroporto, eles têm diversos tipos de dispositivos que eles utilizam. E eu falei para ele, aqui, por uma coincidência, eu sou piloto, como hobby. Então, eu tenho um certo conhecimento ali do aeroporto, como funciona um pouco lá da rotina, né, o pessoal que frequenta o aeroporto, tal, né, os funcionários. Tal. Então, dependendo da área do aeroporto, você tem dispositivos específicos que são, por exemplo, são dispositivos que eles chamam de intrinsecamente seguros, são dispositivos que eles são à prova de locais que têm ambiente explosivo.
Então, o local que tem combustível, ou aquele gás de combustível, etc. Então, eles são dispositivos específicos intrinsecamente seguros. E muita gente do aeroporto usa esses dispositivos. Você imagina como é que você vai instalar, às vezes, alguma coisa naquele dispositivo? Nem dá. Às vezes, ele é um sistema operacional travado e tal. Mas ele tem acesso, por exemplo, à internet, eu tenho acesso aos servidores on-prem, de alguma forma. Então, eles instalaram o Gridshare. Instalaram não, através desses dispositivos eles podiam acessar o Gridshare e fazer a autenticação sem precisar instalar nada nesses dispositivos. Por que eu falei para eles isso? Porque, como eu disse, eu conheço um pouquinho ali da rotina. Tem gente que usa aqueles macacões, a gente chama luva. Como é que imagina um cara com token físico? Vai perder, vai cair no chão, vai esquecer, vai pisar em cima. Enfim, tem 1000 coisas ali que vão atrapalhar esse processo. Então, o que eles fizeram? Eles compraram o Gridshare, compraram a plataforma de gestão de acesso, com o Gridshare, e isso foi para todos os usuários deles, ou quase todos, né? Que ainda eles estão escalando isso. Então, foi para a área de manutenção, é a área de alto risco de explosão, estão utilizando o Gridshare. A parte de call center, como já falei, máquina compartilhada. Foram para a parte de catering, e esse daqui também foi legal, porque eu estava vindo de Miami, e o Finger não estava entrando, eles pediram para a gente desembarcar pela porta traseira, né, com as escadas. Então, quando a gente estava indo para a porta traseira, o pessoal estava trazendo a comida, ou levando embora, sei lá. E o cara estava com o tablet. Então, quando ele estava com o tablet, eu estava chegando para sair, ele pegou e digitou, e eu olhei, era o Gridshare. Né? Então, quando ele digitou tal, até, né, aí ele largou de lado, assim, eu olhei e falei, o Gridshare, quase que eu falei, sabe quem que instalou isso aí? Sabe quem que... Quase que eu cheguei e dei uma... tá usando, hein, rapaz? Mas o que acontece? E já estava assim, sabe? O cara usando super rápido, assim, por quê? Porque o que eu vou mostrar para vocês agora. É um token de extrema facilidade de uso, de alta adoção. Que tem isso também, né? Às vezes você coloca e o usuário começa a ser resistente a adotar. Né? A parte das lojas, né? Dos aeroportos também estão utilizando. E a parte toda de workforce. Então, a gente veio para atender aqueles 200 usuários que eram para token físico. E quando os caras olharam, eles enxergaram não só os 200, mas enxergaram toda a empresa. Né? E isso também tem áreas que não tem conexão com a internet, por exemplo, e que podem acessar de outra forma, que também tem a possibilidade de utilizar o Gridshare. Então, daqui que a gente faz a conexão com o que a gente está conversando. A gente tem não só a aplicação disso para o workforce todo, mas a gente também tem para as áreas que não têm acesso à internet direto. Então, você pode utilizar esse token para essas áreas de não... Deixa eu até voltar um slide aqui só, mostrar para vocês o seguinte. Eu não sei se pulou esse slide, porque eu tenho um QR Code do Gridshare, tá? Não sei se eu que pulei ele aqui. Ali em cima, não vou buscar em todos os slides, mas ali em cima tem um exemplo do Gridshare, aquela gradezinha ali em cima, é como o usuário recebe na hora que ele vai acessar, em vez de ter aquele token normal que vocês conhecem, ele recebe uma gradezinha dessa. Então, na hora que ele vai entrar na aplicação, entra uma grade dessa. Ele tem um desenho que ele pré-criou, ele vai digitar o que está dentro daquele desenho e vai ter o acesso. Isso você pode ter, inclusive, com ou sem senha. Pode ser passwordless também. Eu uso ele sem senha. Quando ele vai entrar, ele já entra nessa grade, eu digito o número, a sequência que eu sei, o desenho, e vai para frente. Com isso, diminui a quantidade de chamada em TI, diminui bastante, e é um token que você pode aumentar, diminuir a matriz, você pode fazer de todos os jeitos. E isso daqui, como eu disse, você pode ou não ter acesso à internet. Você pode ter até um threshold de até 100 acessos, sem precisar reconectar, ou você pode fazer isso via on-prem mesmo, internamente, que é o caso clássico de TO. Por isso, então, o nome dessa apresentação é além do TI do TO, porque você vai para casos que você não enxerga normalmente, e que isso trafega entre as duas áreas. Você consegue ter a mesma solução, ou melhor, com a mesma experiência do usuário, trafegando entre as duas áreas. Você consegue tanto no TI quanto no TO, que é o caso, inclusive, da Energisa, que está nos dois, os usuários tendo a mesma... Porque a gente até brinca
que, por exemplo, o call center, ele tem lá... às vezes o call center é de terceiros, né? Não são funcionários, são terceiros. E aí eles usam o Gritture. Ou você tem funcionários terceirizados que usam o Gritture. Aí os funcionários regulares, vamos chamar assim, olham o colega ao lado usando o Gritture. E ele usa um autenticador dos aztecas. Aí ele fala, por que o dele é legal e o meu não? Aí eu falo para os caras, você tem que ter essa resposta para o cara, porque ele tem e ele não. Por causa desse tipo de caso de uso. Então, com o Gritture, você consegue então atender todos os casos de uso, com internet, sem internet, com os tipos de casos que você... Todos é muito ruim dizer, né? Mas, de uma forma virtual aqui, você consegue atender todos os casos de uso. Então, com diversos desses tipos de casos específicos também, que vão desde, claro, as integrações via SAML 2.0, via Rails, etc., que aí nós estamos falando de internet, com conexão na internet, até os casos on-prem, que são variados. Você tem aplicações web, etc. Claro, tudo isso a gente analisa com calma, caso você faz esse exercício de whiteboard com vocês que a gente fez lá na oficina, analisa todos os casos de uso e vê qual a opção para vocês. Já disse, nós temos todas as opções de tokens, mas temos principalmente esse token Gritture, que vai trazer para vocês esse padrão gráfico e de altíssima robustez, passwordless ou não, e vai atender todos esses casos para vocês. Eu vou deixar, aqui está meu contato, tá? Se quiser me adicionar aqui no LinkedIn, eu estou olhando, tá? Quem me adicionar vai aparecer no meu relógio aqui, eu vou saber, quem não adicionar, eu vou ficar esperando até o fim da... Pode entrar em contato, eu mando para vocês o folder do Gritture. Tá? Mando... Oi? Pode entrar em contato, eu mando para vocês o folder do Gritture. Nós temos stand aqui também. Aí vai lá, a gente demonstra para vocês. O Igor, por exemplo, ele está à disposição de apresentar até 2.000 vezes hoje esse Gritture. Olha, já está apitando aqui. Obrigado, gente. Foi aqueles que eu paguei. Dúvidas? Quem estava lá na oficina hoje viu algumas demonstrações disso, tá? Onde a gente tem, como eu disse, né? A gente tem essa possibilidade com ou sem a internet, para ambientes de TO ou de TI também, mas especialmente... Ó, está vibrando bastante aqui, hein? Paguei bem, hein? Não paguei nada, brincando. E também com as nossas... Quem me adicionar no LinkedIn, a gente faz muitos posts também das últimas tendências e das últimas coisas que acontecem no mercado, etc. Os nossos lançamentos também, né? E também para a gente conversar, de repente fazer uma POC na empresa de vocês também conhecerem os casos de uso parecidos com os de vocês. Como eu disse, vocês não têm só a parte vocês, de repente, cuidam de uma área, mas a gente, conversando, acaba incluindo outras áreas também. Então, tudo isso a gente consegue bater um papo com vocês. Tá legal? Então, obrigado, gente. Esse foi meu recado para vocês. E estamos à disposição lá no nosso stand. Obrigado, gente. Valeu.